Então vamos lá, começando com a definição. Vou logo avisando que a definição é um pouco bruta, acho que talvez você só vai entender realmente no exemplo. Porque é o seguinte, é uma técnica de caixa preta, inclusive, que divide seus dados de entrada, todos os seus dados de entradas possíveis, em classes ou grupos, de maneira similar. Realmente fica um pouco chato isso, porque é o seguinte, aí depois você vai testar um valor de cada classe que pode assumir para os demais, ou seja, ficou muito teoria e pouca prática. Então, vamos dar um exemplo aqui para clarear. Imagine o seguinte, imagine que o formulário pede para você inserir uma nota de 0 a 10, uma nota de um aluno. Pronto, para você é meu aluno, eu vou ter que inserir uma nota de 0 a 10, certo? E aí, quais seriam as classes de equivalências? Por exemplo, imagine, você não vai testar todas as notas, você não vai testar inserindo 0, 1, 2, 3, até 10. Nesse caso, você até poderia, porque são poucas notas, mas imagine se fosse 0 a 100. Seriam 100 casos de testes? Não. Isso daí ficaria muito caro para você testar, certo? E ainda levaria aquela técnica de teste exaustivo, ou seja, não faz muito sentido você testar isso. Então, o que é que você usa? Usa o particionamento de equivalência para reduzir, inclusive, a sua quantidade de casos de teste e tornar os seus testes mais eficientes. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai testar as notas menores do que 0, para ver se elas aceitam lá no formulário. Depois você vai testar alguma nota válida, seja ela entre 0 e 10, não importa, é uma nota válida. Depois, as notas, você vai tentar notas acima de 10, ou seja, por exemplo, 11, 15, o que seja, até o infinito, ou seja, você escolhe um número que seja maior que 10 e você testa, ou seja, assim você formou suas 3 partições de equivalência, ou seja, utilizando esses 3 valores, você verifica se as entradas funcionam corretamente, certo? Sem testar todas as notas possíveis, o que seria impossível, certo? Então vamos lá. Quando você usar? Quando você tem um conjunto de dados com muitas entradas possíveis, tornando impraticável, ou seja, nesse caso, de 0 a 10, ok, foi um exemplo mais didático que eu trouxe aqui, mas se fosse de 0 a 1000, de 0 a, enfim, 1 milhão, não faz sentido você testar tudo, certo? E aí é isso, você vai validar, e quando você tem essas validações de campos de entrada, geralmente você usa como idade, datas e valores numéricos, e aí por que você usa? Para você otimizar esses casos de teste. Trouxe outro exemplinho para você ir pegando mais o jeito de como aplicar a técnica e do que é a técnica em si, porque realmente essa técnica você só aprende mais até com exemplos. Então, por exemplo, imagine um cenário hipotético de uma empresa de comunicação que oferece 2 tipos de plano, o plano básico e o plano Gold. As condições de contratação para esse plano são o seguinte, ó. O plano básico, você só pode contratar velocidades até 50. Já se você for do plano Gold, você pode contratar qualquer velocidade, inclusive acima de 50. Então, utilizando a técnica de partição de equivalência, crie casos de teste para validar a contratação desses pacotes de internet para os 2 tipos de plano. Então, como é que seria? Primeiro, você vai dividir em partições. Suas partições seriam o cliente do plano básico e o cliente do plano Gold. E dentro dessas 2 partições vão ter as velocidades válidas, que no caso, no primeiro, vão ser de 0 a 50, e depois as inválidas acima de 50. Depois, no plano Gold, você vai ter velocidades válidas em qualquer valor, incluindo os acima de 50, certo? Depois, como é que seriam os seus casos de teste? O primeiro caso de teste, você testa com a velocidade abaixo de 50. Nesse caso, ó, eu escolhi 30. Poderia ser 25, poderia ser 29, qualquer um, mas enfim, escolhi um valor e vou testar esse valor. Depois, ó, vou fazer um caso de teste inválido, onde eu coloco um valor acima de 50. No caso, eu coloquei 100 MB. E qual será o resultado esperado? Não permitido. Depois, outro caso de teste. Agora já do plano Gold. Eu vou testar um pacote de 30 MB e ele vai ter que deixar, porque ele é plano Gold. E depois eu vou testar um pacote com 200 MB e ele vai me permitir, por ser do plano Gold. Ou seja, que eu consegui gerar 4 casos de teste utilizando essa técnica, certo? Opa! Depois, outro exemplo. Novamente, eu estou trazendo exemplos mais didáticos para facilitar o seu entendimento, certo? Imagina, você está testando um sistema de cadastro em que um dos campos de usuário quer que você insira uma quantidade de itens a ser comprado. Esse valor aceita uma quantidade válida de 1 a 100. Então, primeiro, divida os valores possíveis em classes de equivalências e selecione um valor representativo para cada classe. Então aí você
Porque é o seguinte, como é que você usa essa técnica? Você tem que fazer perguntas. Quais são as classes de equivalência para o campo de item quantidades? E qual valor você escolheria? Por exemplo, aí você começa a responder. Quais são as classes de equivalência que você pode validar um número que é de 1 a 100? Aí você começa a responder. Olha, é o seguinte. Assim como no outro você pode testar, por exemplo, um valor menor que 1 a 100, menor do que o intervalo de 1 a 100, ou seja, isso já é a primeira classe da equivalência, que foi o que eu coloquei aqui, ó, classe de equivalência. Qualquer valor menor que 1, já é a primeira, certo? Depois, valor válido dentro do permitido, que seria aquilo que o requisito disse, de 1 a 100. E a terceira classe de equivalência seria qualquer valor maior do que 100. Então, assim a gente já responde a primeira pergunta, né? Que é quais são as classes de equivalência para o campo de quantidade. Depois, quais são os valores que eu usaria para representar essas classes de equivalência? Nesse caso aqui, ó, tem que ser qualquer valor menor que 1. No meu caso, eu escolhi o 0. Depois, quais são os valores válidos para a parcial da equivalência válida? Eu escolhi aqui, ó, 50, mas poderia ser 25, 30, qualquer valor, desde que fosse entre 1 e 100. E depois escolhi um valor 101 aqui, desde que seja um valor maior que 100, poderia ser qualquer um. Não sei porquê, mas eu escolhi o 101, certo? E daí você consegue criar os três casos de teste, ó. Que é um com valor abaixo do permitido, depois outro dentro do valor permitido e depois um acima do valor permitido. E assim a gente encerra essa nossa mini aula sobre partições de equivalência. Se você gostou, considere deixar o like. Se você tem ainda alguma dúvida, deixe nos comentários, se inscreva no canal e até a próxima.